Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Muito obrigada pelos testemunhos, pelas mensagens maravilhosas que vocês deixam aqui. Que o Senhor derrame mais da sua graça e favor sobre cada um e que você veja a glória dele dia após dia. Eu os abençoo em nome de Jesus. Oro para que o Senhor conceda o que deseja o coração, o seu coração. Em nome de Jesus. Para mim é uma alegria estar aqui, saber que você está aí. Muito obrigada. E eu espero sempre te encontrar bem e deixar muito melhor. E assim será. Sempre, em nome de Jesus. É o meu desejo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Inacreditável. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores, que os saquearam. Ele os entregou os inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Olha isso aqui, ó. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Vou ler de novo, ó. Sempre, não era de vez em quando, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Que diferença brutal! Você lê no livro de Josué, sempre que Israel saía para a batalha, o Senhor lutava suas batalhas, o Senhor estava com eles e eles tinham vitória. Agora, sempre que eles saíam para a batalha, eles tinham derrotas. Eles eram derrotados. Eles eram saqueados, eles eram humilhados, eles eram dominados. A angústia era grande. Quando a Bíblia fala grande angústia os dominava, a Bíblia não exagera. Mas como que começou? Tudo tem um começo, né? Tem. Começou... Você vê no capítulo 1 de Juízes, concessões foram feitas. Quando você não lida com o que você tem que lidar, aquilo vai lidar com você. Quando você não faz o que Deus está mandando você fazer, aquilo volta contra você. Quando você perde os portais que Deus abriu para você, ó, passa, vai, é hora, tô te dando vitória, vai. E você não aproveita. A Bíblia fala, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitem o tempo da oportunidade.
Mas sabe, às vezes eu fico impressionada. Como algumas pessoas são capazes de sabotar a vida, a própria vida, de uma maneira assim, que a gente olha e pensa, gente, que loucura, que cabeça é essa? Mas é a mentalidade escrava, que a gente encontra no grupo original. O grupo que mais viu, aquela geração foi a que mais viu milagres. Mas tinha uma mente escrava. O Senhor libertou, tirou do Egito. Mas eles tinham que tirar o Egito deles. Eles não tiraram. A mente continuou funcionando como uma mentalidade escrava. Eles não acreditavam. Eles eram incrédulos, murmuradores. Eles nunca faziam o que eles tinham que fazer. Estavam sempre reclamando. O Senhor deixou claro, esse povo só me busca por comida e bebida. Não quer um relacionamento comigo. E aí a gente sabe, aquela geração inteira morreu. Morreu derrotada. Mas Josué e Caleb tiveram um comportamento diferente, fizeram diferente e entraram na terra com todos que nasceram no deserto. E foi uma glória. Você lê o livro de Josué, um livro de conquistas, é emocionante. São coisas incríveis, conquistas. Eu fiquei um tempão lendo para vocês as conquistas, cidades, que eu nem conseguia pronunciar direito o nome. Conquistas. Enquanto Josué viveu, o povo serviu o Senhor. Mas aí a Bíblia fala que levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E eu fico pasma, eu fico assim. Gente, eu já fiquei um tempo ali, parada, lendo essa escritura e perguntando a Deus, Senhor, como? Como? E o Espírito Santo colocou claramente no meu coração. Eles estavam vivendo a glória de uma tal maneira que eles não prepararam os filhos. Eles não deram importância. Lembra que o Senhor se preocupou em levantar memoriais, porque quando seus filhos perguntarem, o que é isso, pai? O que é isso, mãe? O Senhor fez isso, e vocês vão poder contar a história. Você vê que o Senhor deu mastigado. O Senhor o tempo todo ensinou, ensinem as próximas gerações, ensinem seus filhos, invistam tempo, ensinem à mesa, ao andar, sentados, caminhando, deitado, quando se levantarem. Está lá em Deuteronômio 6. Você vê Josué lendo as escrituras para todo mundo, do menor ao maior, as crianças estavam lá. Então havia uma preocupação de Deus e que Josué e os líderes que estavam com ele respeitaram, seguiram e viveram a glória. Mas aí vem uma geração que não prepara bem os filhos. Aí levanta uma geração que não sabe nada do Senhor e do que o Senhor tinha feito. Como assim? Como que levanta uma geração que não conhece o Senhor e não sabe nada do que Ele fez? Poxa vida, né? Como a Bíblia é atual, né? É o que a gente está vendo hoje. É o que nós estamos vendo aí. Gerações que não conhecem o Senhor, não acreditam em Deus. Não acreditam. Você vê meninos de 13, 14 anos dizendo que não acreditam em Deus. Aí as pessoas perguntam por que o mundo está um caos, as pessoas estão se suicidando, os jovens estão se suicidando, é a geração mais medicada, pragas e pragas e pragas, as pragas modernas, né? Por quê?
Tiraram Deus de tudo. Ninguém sabe do Senhor, não conhece o Senhor, não quer saber de Bíblia. Tiraram Deus das escolas, ninguém quer ler uma Bíblia. Se você fala de Deus, a pessoa fica incomodada. Se você fala da Bíblia, as pessoas olham para você. Tem gente que olha para você como se fosse uma pessoa burra, retardada. E eu muitas vezes estou olhando e estou dizendo, é tu que é retardado, meu filho. Eu sou muito esperta por conhecer a Deus e amar a palavra dele. Você está achando que o que você crê vai te dar sustentação? Alguns, não, eu não creio em Deus, mas crê num monte de bobagens. Não, meu Deus é a ciência. A ciência muda todo dia. Tá aí. Um dia um trem é bom, outro dia é ruim. Nem os médicos estão tendo liberdade mais para ocupar e exercer, ocupar o lugar deles e exercer a profissão. Então, assim, por favor, tá aqui uma geração que levantou, que não conhecia o Senhor. E qual foi o resultado disso? Uma tragédia. Tragédia. Começaram a adorar quem? Os deuses da terra que o Senhor tinha dado a Israel. Lembra do povo que foi derrotado? Agora esse povo, essa geração começa a adorar esses deuses. Mas por quê? Porque lá atrás o Senhor falou, ó, expulsa todo mundo. E é para demolir todos os altares. Você vê no início desse capítulo, o Senhor fazendo essa pergunta. Eu tirei vocês do Egito, eu dei a terra a vocês, mas eu dei uma ordem. Expulsem os moradores dessa terra. Não mantenham o inimigo com vocês, que o inimigo vai voltar contra vocês. É para demolir todos os altares. Aí ele faz essa pergunta, por que vocês não me obedeceram? Leia no início. Por que vocês não me obedeceram? Aí o inimigo, que eles acharam que tinha controle, que não, eu deixei, mas é só para trabalhos forçados. Agora virou contra eles. Aqueles altares que não foram demolidos, agora os filhos, né, os descendentes, que não foram bem preparados, começam a adorar. E quando esse povo deixou o Senhor e começou a adorar outros deuses, uma derrota atrás da outra. Agora, leia o livro de Juízes e você vai ver. Derrotas e derrotas. O Senhor levantava juízes por misericórdia, e naquele período eles até tinham vitórias por causa daquela liderança. Eles se voltavam para o Senhor, mas o negócio estava tão contaminado que não demorava, eles se desviavam. E aí você lê no livro de Juízes que cada um fazia o que queria. Era tudo relativo. E vai ver uma tragédia. Perdas e vergonha. E o povo fica debaixo de escravidão, debaixo da mão do ímpio. Quando você olha o ímpio prevalecendo, é porque o povo de Deus se desviou da sua posição, não ocupou o seu lugar. Claro que o mal não se sustenta. É claro que isso tudo cai, é só uma questão de tempo. Mas quando o povo de Deus não segue o Senhor com integridade, com fidelidade, e se desvia e começa a fazer concessões, as consequências vão ser muito grandes. Muito grandes. Você vê no capítulo 1 de Juízes que eles foram fazendo, foi virando um padrão, um vai deixando, foram fazendo concessões, até que o inimigo agora já estava mandando.
Porque é isso, você vai dando força para o inimigo. Você dá força. Vai cedendo para ele hoje, vai cedendo amanhã, e a Bíblia diz, sujeitem a Deus e resistam o mal. Mas tem gente que vai cedendo, cede um pouquinho, hoje cede depois, cede mais um pouquinho. Quantos crentes têm vivido assim? Cedendo para o mal. E aí perguntam por que estão vivendo em angústia. Está aqui, esse povo era o povo de Deus. Mas esse povo não queria Deus, estava adorando outros deuses. E aí um povo que só tinha vitórias, agora só tem derrotas. Só derrotas, porque a mão do Senhor era contra eles. Sempre que saíam para enfrentar os inimigos, tinham derrotas. Eram derrotados. Só vergonha. Por que algumas pessoas estão vivendo em grande angústia? Tudo que faz dá errado. Sempre que sai para fazer alguma coisa dá errado. Porque Deus não é a prioridade. Porque outras coisas têm sido a prioridade. Tem outros deuses na vida. E tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um Deus. Então você vai lendo essas escrituras, você vê por que Israel antes só tinha vitória. Por quê? Por quê? Porque Deus era a prioridade. Por que agora só tem derrotas? Porque Deus não é a prioridade. Enquanto Deus não for a prioridade de algumas pessoas, sempre terão derrotas. Vão sofrer derrotas. Você vê que é triste ver esse povo adorando outros deuses. É triste ler escrituras assim e ver sempre que saíam para enfrentar os inimigos, eram derrotados. Eles não conseguiam resistir aos seus inimigos. Eram sempre derrotados. Era grande a angústia. E qual a resposta? Está aqui. Por favor, peça para Deus colocar luz nas suas trevas. Peça para Ele te dar discernimento, uma palavra revelada, para expandir a sua mente, para você entender coisas que você não está entendendo. Talvez você está vivendo isso aqui. Mas por quê? Porque talvez Deus não é a sua prioridade. Talvez você tenha visto seus filhos sofrerem porque você não preparou os seus filhos. E como que a gente prepara? O que a Bíblia está ensinando aqui? Na fé. Na fé. Tem gente que preocupa com muitas coisas. Muitas coisas. Tem pai que preocupa com um monte de coisas. Ele está preocupado com tudo, menos em passar a fé para os filhos. Menos. Isso ele não preocupa. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você pode dar um nome lindo para os seus filhos, um quarto decorado incrível, colocar na melhor escola, todos os cursos. Gente, eu lido com gente. O que eu mais vejo é isso. E, infelizmente, nessa geração principalmente, eu vejo muito isso. Pais que deram tudo. Tudo, tudo. O melhor celular. O melhor computador. A pessoa ter todos os AIs, sabe? iPad, iPod, iTudo, iPhone, ai. Tem tudo. Só não tem Deus. Tudo. Já foram para Disney, já fizeram... Só não tem Deus. Só não tem Deus. Infelizes. Não faz muito tempo, acho que no início do ano passado, um pai entra aqui com a filha desesperado. Filha se cortando. Filha destruindo com a vida. Mas tudo. Tem o melhor carro. Tem tudo. O pai deu tudo. Só não preparou para a vida.
E você só prepara um filho para a vida através da fé, através da palavra. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Aí os pais estão preparando para quê? Para viver de imagem. É sempre isso. Ah, é porque o coleguinha tem. Ah, é porque o coleguinha faz. Ah, é porque isso e aquilo. Ensinando exatamente isso. Então, se o outro tem, o meu também tem que ter. Não. Não. Não é Maria vai com as outras. Deus te fez de forma única. Você é uma pessoa única, exclusiva. Foi feita a imagem e semelhança do Senhor. E não está aqui para imitar os outros. E muitos pais têm conduzido os filhos para a mesma direção que qualquer pai, muitos pais cristãos, para a mesma direção que pais ímpios têm conduzido. Para coisas fúteis, inúteis, passageiras, para dependência da imagem, status. É só o que o filho veste, calça, tem, mas não tem valores, não tem princípios. Não tem temor de Deus. Gente, a quantidade de jovens cristãos que nunca ouviram sobre virgindade. Porque não foi ensinado na igreja, porque não foi ensinado pelos pais. Nada disso. E vivem uma vida de pecado. E aí os pais entram em desespero. Por que meu filho não tem realização, não tem alegria, está depressivo, fala de morte, está se mutilando, está dependente de medicamentos, está fazendo, assim, um estrago com a própria vida, está estragando com a vida. Ué, lê isso aqui. Uma geração levantou uma geração que não conhecia o Senhor, que não foi preparada para temer a Deus. E aí, foi pegando qualquer coisa. Pegou Baal, pegou Astarote, pegou qualquer coisa. E essas coisas e esses deuses afundaram com a vida deles. Era grande angústia. A mão do Senhor estava contra eles. Isso aqui para mim é uma tragédia. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, iam enfrentar batalhas, inimigos, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Eu não gosto de imaginar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se a mão do Senhor for contra nós, tudo que a gente fizer vai dar errado. Mas quando a mão do Senhor está sobre nós, tudo que a gente faz funciona, flui, termina bem. A mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Quer dizer, sem Deus eles não podiam ter vitória e não tinham. Sem Deus você não pode ter vitória. Se Deus não for sua prioridade, a prioridade da sua casa, da sua família, da sua empresa, você não pode ter vitória. Foi o que o Senhor falou, vai para o capítulo 24 de Josué. Não foram o arco, a espada, a lança que deram vitórias a vocês, mas o Senhor. Para vencer, nós precisamos da bênção de Deus, da mão do Senhor na nossa vida. A maior herança, a melhor, a herança que seus filhos precisam é da fé em Deus. Eles precisam crer em Jesus, seguir Jesus. E se você está preocupado com um monte de coisas e não foca a única que pode mudar a vida de uma pessoa, está aí a resposta da infelicidade, das derrotas, dos fracassos. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. O Senhor tinha dito, ele advertiu, se vocês me abandonarem, eu não vou ser com vocês. Eu não vou ser com vocês. Grande angústia os dominava. Não tem que ser assim. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Busque a Deus em primeiro lugar. E a bênção dele estará sobre a sua vida. Leia Deuteronômio 28.
Se você obedecer, as bênçãos vão te acompanhar. Mas se você não obedece, é a maldição, é a derrota que vem. Se volta para Deus, honra a Deus, prioriza o Senhor, solta o que você tem que soltar, arruma tempo para Deus, investe tempo para formar seus filhos no temor, ensina os seus filhos a temer a Deus, passa a herança mais preciosa que é a fé, viva como justo e não como um mundano. Não imite as nações que o Senhor desapossou. Você precisa imitar Josué, Caleb, os heróis da fé. Tema a Deus, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nossos filhos precisam de Deus. Nós precisamos da bênção dele, que ele seja conosco, porque é assim que nós vamos construir uma grande e maravilhosa vida. Se volta para ele. Em nome de Jesus. Porque essa palavra é para você, ele está te chamando. E que ela cause temor em todos nós. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida maravilhosa que está comigo. Eu sei que o Senhor ama, o Senhor é um Deus de amor e está derramando do seu amor aqui, hoje, através dessa palavra. E que ela tenha entrado, que hoje o temor do Senhor tenha repousado sobre os corações e que pessoas estejam entendendo aquilo que talvez até então não estavam entendendo. Que essa palavra, Senhor, tenha entrado de forma clara, revelada nos corações. E que hoje eu possa deixar um povo com temor, com discernimento. E que essa palavra cause um alinhamento, Senhor. Que o teu povo se levante e se volte para o Senhor. Porque aqui está a resposta para questionamentos de muitos. Por quê? Por que que não acontece? Por que que não está acontecendo? Está aqui. O Senhor tem vitória, mas é com base no temor, na obediência, no alinhamento. Quando o Senhor é a prioridade da nossa vida. A nossa vida transborda vitórias, bênçãos. O Senhor derrama poder. Nós vivemos a sua glória. Que ela creia. Que ela receba a força e o poder para se voltar para o Senhor. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, e eu abençoo com esse entendimento. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha transformado vidas. Para a glória do teu nome, que eu deixe um povo mudado, temente, totalmente quebrantado, com o coração quebrantado, um povo que está se levantando e se rendendo ao Senhor. Em nome de Jesus, que eu deixe um povo rendido, transformado para a glória do teu nome. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos hoje, Casa Firme, e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2024, o ano da unção de Josué, em todos os horários, 9h15, 19h30 e domingo às 9h, nós vamos realizar uma reunião maravilhosa, vamos entregar o azeite que nós consagramos durante todos os jejuns e realizar a unção nos carros. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.